Bem-vindos, querido aluno! Na aula de hoje de matemática, vamos aprender adição e subtração com números decimais. Vamos à nossa explicação. Sobre a adição e a subtração com números decimais. Vocês devem ter visto já um pouquinho disso lá no quarto ano, então nós vamos relembrar, né? É sempre bom a gente estar relembrando. E quem ainda tem dúvidas a respeito disso, vai poder tirar agora, tá certo? Então vamos lá. Olhem só, aqui nós temos uma situação problema. Vamos ler juntos? Quando Luísa sobe em um banquinho de 0,44 metros, que isso aí quer dizer o quê? 44 centímetros, ela parece ter 1,73 m de altura, né? 1,73 metros de altura. Qual é a altura da Luísa? Bom, aqui a gente já sabe que o banquinho dela mede 44 centímetros, 0,44. A altura do chão até a cabeça lá onde termina a cabeça da Luísa deu 1,73 m, mas não é essa a altura da Luísa, né? Ela só alcançou essa altura porque ela está em cima do banquinho. Então, como que a gente vai saber qual é a altura da Luísa? Bom, nós vamos ter que pegar a altura total aqui que deu e retirar, descontar a altura do banquinho. Então, se a gente já falou em descontar, retirar, nós já deduzimos que essa conta aí é uma subtração, é uma continha de menos, né? Então, vamos lá. Nós vamos pegar o maior valor ali, o maior número decimal, né? Lembrem-se que nas subtrações nós colocamos o maior número primeiro, tá? Então, vamos lá, a primeira parcela tem que ser sempre a maior. Então, colocamos lá 1,73, certo? Agora, nós vamos colocar a outra parcela, que é 0,44. Lembrando sempre de colocar as casas, né, decimais certinhas, ó, os centésimos embaixo dos centésimos, os décimos aqui embaixo dos décimos e os números inteiros um embaixo do outro. E o mais importante, a vírgula também, uma embaixo da outra, senão a sua conta não vai dar certo, tá? Não vai ter o resultado correto. Então, é sempre bom lembrar disso. E se por acaso tiver algum número que só tenha casa decimal e não tenha dos centésimos, lembre-se que a gente tem que igualar as casas. E para a gente igualar as casas, nós só acrescentamos o zero. Aqui não foi preciso, né? Porque ambos os números já tinham duas casas decimais depois da vírgula. Muito bem. Agora, então, a gente já descobriu que é uma subtração e agora nós vamos calcular essa conta. Lembrem-se, gente, quando nós vamos trabalhar com números decimais, principalmente adição e subtração, nós agimos e calculamos da mesma forma que calculamos os números naturais, tá? É do mesmo jeitinho. A única diferença é que tem uma vírgula aqui e a gente tem que sempre colocar a vírgula embaixo de vírgula. Mas agora vocês podem esquecer dela um pouquinho para a gente começar a resolver. Primeira coisa, 3 menos 4. O 3 é menor do que o 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar lá do 7, né? Emprestei do 7, o 7 agora ficou valendo 6, e aqui eu tenho 13. Ó, mesma forma que a gente fazia com os números naturais. 13 menos 4, 9. Agora eu tenho 6 lá, 6 menos 4, 2. Um detalhe agora, cheguei na vírgula. Copio a vírgula, vejam aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. E continuo a minha conta. 1 menos 0, 1. Olhem só, cheguei no resultado. 1,29, 1 inteiro e 29 centésimos. Esse é o resultado do meu probleminha. Então, qual é a altura da Luísa? A Luísa tem 1,29 metros, que quer dizer o quê? 1,29 centímetros. Certo, gente? Fácil, né? Só lembrando, faz igual a conta com números naturais. A única diferença é que tem a vírgula e a gente tem que sempre colocar vírgula embaixo de vírgula. E respeitando as casas também, né?
Os centésimos embaixo dos centésimos, os décimos embaixo dos décimos, os inteiros embaixo dos inteiros. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Outro probleminha aqui. Mariana foi ao supermercado e comprou alguns itens. Veja na tabela abaixo. Vamos ver os itens que ela comprou. 1 quilo de feijão preto, 300 gramas de queijo prato, uma garrafa de óleo. Foi isso que ela comprou e aqui do lado estão os preços do item, de cada item que ela comprou, certo? Agora vamos à pergunta. Quanto será que ela gastou no total? Olhem só, esse probleminha traz uma palavrinha aqui que nos ajuda a saber que conta devemos fazer. Total. Sempre que nós ouvimos essa palavrinha no problema, nós já sabemos que essa conta é uma adição, é uma conta de mais, certo? Então, nós precisamos somar todos os valores desses itens para saber quanto que ela gastou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá colocar as parcelas. Na adição, gente, não precisa colocar o maior número primeiro, tá? Na primeira parcela. A gente pode escolher qualquer um, porque na adição isso não faz diferença. Mas na subtração a gente sempre põe o maior, certo? Então, vamos lá, 5,39, que é R$ 5,39, mais R$ 8,10 e R$ 3,45. Vejam que eu coloquei os centésimos, tudo enfileiradinho aqui, ó, um embaixo do outro, os décimos também, um embaixo do outro, as vírgulas e também os números inteiros, tá? Isso tem que estar bem alinhado, senão a conta não dá certo. Já descobri que essa conta é demais, porque aqui o problema está falando em total. Então, está falando em total, quanto que ela gastou no total, eu já sei que essa continha é demais. E agora nós vamos resolver. 9 mais 5, 14, subiu lá o número 1, né? Vamos continuar fazendo a conta. 1 mais 3, 4, mais 1, 5, 5 mais 4, 9. Agora, o que eu faço? Coloco a vírgula também, sempre lembrando de colocar a vírgula quando chega a vez dela. E vou continuar a conta. 5 mais 8, 13. 13 mais 3, 16. E aqui eu já cheguei na resposta, né? Quanto então será que a Mariana gastou no total nesse mercado comprando esses 3 itens? Então, a Mariana gastou no total R$ 16,94. Viu como é fácil? A adição, então, é mais fácil ainda, né? É a mesma coisa de uma conta com números naturais. A diferença é que nós temos a vírgula aqui, mas é só lembrar de colocar a vírgula embaixo da vírgula. Agora, eu vou passar para vocês algumas dicas, tá? Para vocês relembrar, na verdade, né? Porque eu já acabei falando aqui durante esse vídeo. Mas vamos relembrar as dicas. Colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Não pode esquecer. Isso aqui, ó, se esquecer isso aqui, corre o risco de errar a conta, tá? Mais uma dica: acrescentar zeros para igualar as ordens decimais, as casas decimais, tá? Então, às vezes pode ter um número que só tenha décimos, outro tenha centésimos, ou um só tenha centésimo e outro tenha milésimos. Lembre-se sempre que a gente tem que igualar as casas, e para isso a gente acrescenta os zeros nas casas decimais, para que todos tenham a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, tá bom? Agora vamos para outra dica. Ao realizar a operação, a gente faz como se fossem com números naturais, aquilo que eu falei para vocês, mas mantendo a vírgula do resultado na mesma direção das outras vírgulas, ou seja, vírgula embaixo de vírgula, certo? Viram como é fácil? Então, agora chegou a vez de vocês praticarem um pouquinho, seguindo essas dicas e lembrando de tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá certo? Agora é com vocês. Muito bem, vamos agora às atividades. Página 165, página 166 e página 167. Número 1. Numa competição de salto em altura entre o homem, tigre, o cavalo, o canguru, o gato e a pulga, o canguru seria a medalha de ouro, pois alcançou até 3,5 metros, 50 metros, com seu salto. Então, 3,50
décimos. Já o homem seria a medalha de bronze, pois saltou até 2,41. Quantos metros o canguru salta a mais que o homem? Veja como o Jô calculou essa diferença. Renata fez diferente, ok? Agora você calcule como preferir a diferença em metros entre as alturas atingidas pelo salto do canguru e do cavalo, ok? Continuando na página 166. 2. Veja o lanche que Marina comprou. Quanto ela gastou? 3. Beto saiu de sua casa na cidade de São Paulo para ver os rodeios em Barretos. Depois de percorrer 374,8 quilômetros, ele parou num posto de gasolina e soube que ainda faltam 63 quilômetros para chegar ao seu destino. Qual a distância que será percorrida da sua casa até Barretos? 4. Edu comprou 50 metros de barbante para empinar pipa. Para fazer atirante, usou 2,75 metros. Quantos metros de barbante sobraram para ele empinar pipa? Faça o cálculo proposto por Edu. 5. Descubra os algarismos que estão faltando para que as contas estejam corretas, ok? Na página 167, complete para obter uma unidade. 7. Júlia tinha 5,5 metros de tecido. Ela fez uma saia e uma blusa. Para a saia, foram necessárias 2,45 metros de tecido e 1,8 metros para a blusa. Quantos metros de tecido restaram? 8. Dona Maria foi ao mercado com 2 notas de 50. De quanto foi o troco? Ok? Então, foram essas as atividades da aula de hoje. Até a próxima aula!